Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Concelebrantes, caríssimos irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares diferentes do Brasil para esse acampamento, para esse encontro, terceiro encontro, mães que oram pelos filhos, e aqueles que nos veem e ouvem pela Rede Canção Nova. Estamos no tempo da Páscoa, e a liturgia pascal, a liturgia da Páscoa, além de ser festiva e alegre por aquilo que nós celebramos, o grande anúncio, o Senhor que está presente, vivo, ressuscitado no meio de nós, também as leituras vão nos ajudando a encontrar com esse Jesus Cristo, vivo, presente no meio de nós, e consequentemente anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Nós estamos lendo o Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 vai ser um evangelho que vai nos trazer durante esses próximos dias também todo o sermão sobre o pão da vida. Mas hoje fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Um trecho muito conhecido e, ao mesmo tempo, que nos fala
ao coração. Há uma necessidade, há uma busca das pessoas de escutarem a Jesus, de buscarem o Senhor. É um pouco isso que aparece na leitura. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. E, ao mesmo tempo, chegou a hora do alimento. Onde vamos comprar comida para tanta gente? Aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes se ofereceu e fala aqui a palavra de Deus. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Ainda, além de alimentar a todos, sobraram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães. Jesus prepara justamente o sermão sobre o pão da vida. Mas lembra uma coisa muito importante para nós, que eu creio que ajuda também a ver todo esse movimento de mães que oram pelos filhos. Diante de tantas necessidades, de uma multidão que precisava de ser alimentada e tinha apenas aqueles poucos pães e peixes, nas mãos de Jesus, com a bênção do Senhor, multiplica e sobra, mostrando que aquilo que aparentemente é pouco, humanamente falando, no entanto, nas mãos do Senhor se torna bastante, se torna algo que alimenta a todos e vai buscar as necessidades de todos e ainda sobra. Essa abundância, essa multiplicação. Eu creio que também o movimento Mães que Oram pelos Filhos é algo que experimenta bem isso. São tantas necessidades que existem hoje dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, tantas questões que se abatem sobre a nossa juventude, que parece justamente algo que é intransponível, de tão grande. Nós escutamos tantas coisas falar da dependência química, a dependência do álcool, a questão toda de um modo de viver bastante desligado das responsabilidades, numa assim chamada sociedade líquida, onde não se tem mais compromisso com nada nem com ninguém. Ultimamente vamos falar um pouco da questão da baleia azul, que leva as adolescentes a se matarem, esse vazio existencial que acaba se abatendo sobre tantas pessoas, tantas crianças, adolescentes, que nós perguntamos como é que nós fazemos diante de tantas necessidades que existem. Além do mais, nós vemos que muitas vezes as nossas famílias estão também desarticuladas, desunidas, de muitas formas. Toda uma sociedade que nós vivemos, que foi desarticulando e dividindo as famílias. Mesmo entre nós, da igreja, quantas famílias encontramos, pessoas de boa vontade, generosas, mas que não tiveram essa oportunidade e essa graça de perseverar na vida matrimonial. E nem sempre tem o que passar para os filhos. Isso se junta também toda uma questão da educação nas escolas, universidades, em que toda uma ideologia vai ser imposta às nossas crianças. Às vezes, grupos minoritários vão querendo impor um pouco as suas ideias, destruindo um pouco toda a identidade infantil ou do adolescente, que não tem ainda como se defender diante de tantas situações. Isso não é em âmbito nacional, mas em âmbito mundial, que vem muitas vezes com uma questão de achar que isso é um progresso, que é um direito, que as coisas vão melhorar dessa forma, quando na realidade nós vemos que é exatamente o contrário de tudo isso. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos uma multidão, como fala a leitura de hoje, para alimentar, e não sabemos como, temos pouco, os 5 pães e 2 peixes. A mãe que reza pelo filho ou pela filha, isso não é uma novidade. O
antes eu dizia isso realmente faz parte da vida, naturalmente, da vida da mãe. Embora no mundo de hoje se encontre de tudo, até de mães que esquecem de seus filhos. Mas, na história da igreja, surgem alguns movimentos, algumas inspirações, que não trazem uma novidade da revelação, mas chamam a atenção para algo que já existe na revelação, que é próprio, mas que naquele momento da história é importante que se saliente, que se chame a atenção. Não é novidade enquanto, na realidade, se nós lembrarmos Santa Mônica, com relação ao seu filho Agostinho, quanto que rezou essa mãe pelo seu filho. Embora aqui nós temos uma comunidade que reze, não é? Mas nós vemos justamente que diante de uma sociedade em que a nossa juventude sendo atacada por tantas formas, tantas maneiras, e por mais que os pais, mesmo dando bons exemplos, mesmo sendo uma presença junto aos seus filhos, veem muitas vezes eles serem presas de tantas situações, é que surgem esses momentos, esses movimentos, e surgem as inspirações para trazer à tona aquilo que é algo que já existe, mas que você chamar a atenção para que se faça, para que se realize, para que as novas gerações experimentem justamente toda a beleza, importância e alegria do encontro com o Senhor ressuscitado, cujo tempo pascal nós celebramos. E pode parecer uma coisa muito pouca. As mães que se reúnem e rezam uma hora por semana pelos seus filhos, são 5 pães e 2 peixes, mas que nas mãos do Senhor alimenta uma multidão. Vai muito mais além do que o próprio filho, a própria filha, mas vai muito mais longe também, como nós ouvimos agora no Evangelho. Embora seja o sermão que vai conduzir ao pão da vida, mas que com relação a esse momento aqui, demonstra muito bem que pode parecer algo muito pouco, mas algo que nas mãos do Senhor tem um grande efeito e alimenta muita gente na vida espiritual e na necessidade de mudar de vida. E de filhos que cada vez mais, buscando a Deus, encontrem no Senhor a vida, e a vida para sempre. Por isso mesmo, a igreja, como aconteceu com o arcebispo de Vitória, que viu ali um sinal e um carisma e autorizou a existência e acompanha, e agora se multiplica pelo Brasil e pelo mundo, demonstra que é algo que estava necessitado hoje, nesse tempo que ora nós vivemos. Precisava desse momento e desse movimento lembrar essa responsabilidade das mães, especialmente, em relação aos seus filhos, que já existia uma ligação materna pela própria geração, pela própria gestação, mas, além disso, pelo próprio carinho da mãe para com os filhos, também de pedir, de rezar a Deus pelos seus filhos. Isso realizado em comunidades que vão se formando, que vão se ajudando mutuamente. E é claro que ao rezar pelos filhos, também se responsabilizam para educá-los na fé, para orientá-los, para passar a fé a esses adolescentes, a esses jovens, as crianças. Faz parte um pouco que ao rezar também existe todo esse relacionamento que vai crescendo e também vamos preocupados em ver como passar a fé e como ajudar com que essas crianças, adolescentes e jovens cada vez mais tenham encontrado em Jesus Cristo a vida, a paz, o caminho, a verdade, que devem levar cada vez mais a viver como bons cristãos, consequentemente como homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que presentes no mundo façam a diferença e a transformação do mundo como sal da terra e luz do mundo. No próximo ano, nós estaremos vivendo o ano do cristão leigo. Esse ano, o ano mariano. Ano que vem, o ano do cristão leigo, que vai falar do cristão enquanto sal da terra e luz do mundo. E alguém que é chamado justamente a ser protagonista de uma igreja em saída. Então, nós vemos que quanto mais nós temos essa certeza
que esse pouco que nós fazemos se torna muito nas mãos do Senhor, vamos vendo também que os nossos jovens, as nossas crianças, aos poucos, assumindo a sua responsabilidade, a sua missão. Uma sociedade que não gosta de responsabilidades, líquida como é chamada, de assumir a sua missão de também serem sal da terra e luz do mundo. O país experimenta toda uma convulsão social, ética, moral, política, das mais complexas. Vemos hoje justamente os acontecimentos que hoje ocorreram, estão ocorrendo em todo o país, e que, no fundo, nós vemos a falta de pessoas que, como cristãos, vivam os valores cristãos onde quer que estejam, tanto na igreja como na sociedade, tanto em casa como na empresa, tanto na diversão como também no trabalho, que tenham o seu coração temente a Deus. E justamente isso que transforma o mundo. Homens e mulheres que se deixam formar pelo Senhor, pelos valores do Evangelho, que não é apenas um verniz colocado por cima de uma casca, mas que é uma transformação interior, que mesmo que ninguém esteja vendo, nem esteja diante de ninguém, vive com seriedade, com sinceridade, os valores cristãos, o segmento de Jesus Cristo, que está diante de Deus, a cada momento, a cada instante. A sociedade, com toda a sua potência de comunicação, de educação, de cultura, que vai cada vez mais contaminando a nossa sociedade, especialmente a juventude, tem levado a essa perda de sentido, a não enxergar mais os caminhos e a levar as pessoas a cada vez se esvaziarem, como temos vendo tantos sinais assim, e por isso mesmo uma sociedade enferma, doente, como nós temos hoje. Por isso, essa bela inspiração das mães que oram pelos filhos, se comprometem com os filhos, realmente a certeza de que é trazer algo que faz parte da própria vida, da própria situação de famílias, de mães, da igreja, mas que vem à tona para que cada vez mais o movimento cresça. E as mães, ao rezar, elas também se santificam. Ao pedir pelos filhos, também se comprometem a educá-los e a interceder por eles e elas, para que cada vez mais cresçam no Senhor e caminhem no Senhor. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, são sinais que vêm à tona, bem aos nossos olhos, para que nós possamos valorizar e aquele pouco que se faz, ver que é muito grande e muito importante, como 5 pães e 2 peixes, que alimentaram essa multidão de pessoas que iriam ouvir Jesus, e ainda sobrou. Ou seja, além de alimentar aqueles que nós temos a nossa intenção, ainda vai sobrar para outros, muito mais ainda, que necessitam. Daí vem justamente esse final de semana, desse encontro, em que, vendo justamente Maria, nesse ano mariano, e a imitação de Maria, possam as mães cada vez mais se acompanharem os seus filhos, tanto na educação como na oração, diante de um mundo que tem pervertido muitas vezes o coração e a mente do jovem, e levando uma certa propaganda que vem pela mídia, que vem pela cultura, que vem pela educação, como se esse tipo de vida vazia fosse progresso, fosse progredir. Por isso mesmo, tenho certeza, caríssimas mães que aqui estão, e que aquelas estão chegando ainda nessa noite para esse terceiro encontro, são 5 pães e 2 peixes, mas que tem justamente uma eficácia muito grande, porque se coloca nas mãos do Senhor. E vemos que hoje, diante de um mundo em mudança, surge essa necessidade de fazer presente essas mães que oram pelos filhos. Mas também tem uma outra coisa, meus irmãos e irmãs. Nos Atos dos Apóstolos, assim como perseguiram a Jesus, perseguiram também os apóstolos, perseguem os discípulos de Jesus.
E aqui nós ouvimos hoje, Gamaliel mandou que os acusados saíssem de um instante e falou para os que estavam julgando os apóstolos. Contou um pouco das histórias, os vários que apareceram por ali, que começaram, fizeram um movimento e acabaram. E chega a uma conclusão. O que está acontecendo agora, eu dou um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, porque se esse projeto ou atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Uma conclusão de Gamaliel diante do julgamento dos discípulos de Jesus, que também como Jesus eram perseguidos. Nos ajuda a ver, meus irmãos e irmãs, que a igreja também sofre as mesmas coisas. Acho que a igreja está acabando, diminuindo, que não tem mais ninguém, está todo mundo já desanimado. E, enfim, essas questões todas que a mídia gosta de falar, de pregar, de dizer. E os comentários também tentando fazer uma certa cultura, às vezes com alguns carimbos em cima dos padres, em cima dos bispos, em cima da igreja católica. Dessa forma, tentando muitas vezes desanimar as pessoas. O que na verdade acontece, que os movimentos se sucedem, como acontece aqui com as mães que oram pelos filhos, mas tantos outros, que demonstram justamente toda essa vitalidade da igreja, que se é humano teria acabado há muito tempo, mas porque é divina, por mais que se ataque, por mais que se persiga, já estará sempre retomando e revigorando. Quanto mais se poda, mais se brota. E nós temos visto quantos mártires nós temos, o Papa Francisco, que agora está no Egito, esse final de semana, esses 2 dias, no lugar em que persegue os cristãos, que mataram no Domingo de Ramos, dezenas de cristãos que estavam celebrando o Domingo de Ramos, devido a ódio religioso. No entanto, quanto mais se persegue os cristãos, mais eles crescem, mas continuam firmes, assim também como em nosso próprio país também, que às vezes tantas pressões. E nós estamos vendo justamente a própria Canção Nova, com todos os seus grupos e movimentos, inspirações que vêm a cada final de semana, em que não só lotam aqui o Santuário do Pai das Misericórdias, mas também todo o Rincão e todas as dependências, mas não só aqui, mas quantas durante a Semana Santa, quantas participações, milhares de pessoas que participam. Quando é de Deus, por mais que tenha perseguição, continua. Falo isso com relação à própria igreja, mas também é bom lembrar que o próprio movimento também, se nasce de uma inspiração de Deus, ele também persevera, ele permanece e se multiplica. O fato de permanecer e de multiplicar também demonstra também toda uma inspiração que vem do Senhor, que ele vê que é importante agora, nessa época, nesse tempo, que possa vir à tona essa necessidade de termos mães que oram pelos filhos, diante de tantas situações do mundo de hoje. Isso é feito não apenas no dia a dia, a mãe que reza pelo seu filho em casa, na igreja, em comunidade, rezando num grupo, nessas intenções, e partilhando e ao mesmo tempo se responsabilizando pela educação dos seus filhos. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, caríssimas mães, que diante da palavra dos Atos dos Apóstolos de hoje, a palavra de Gamaliel, quando as coisas são de Deus, mesmo que se tente acabar, permanecem. A igreja é prova disso. E os movimentos de igreja, que dentro da igreja também fazem vir à tona algumas necessidades, também vão experimentando isso também, dessa permanência e levando tantas pessoas também à salvação em Jesus Cristo, a encontrar em Cristo a vida. E ao anunciá-lo ao mundo de hoje, e ao rezar e a reeducar os filhos na fé, vão transformando o mundo, porque farão desses homens e mulheres novos sal da terra e luz do mundo, jovens de Cristo, jovens do Senhor Jesus, jovens que buscam o Senhor e o anunciam pela vida que levam.
São, meus irmãos e irmãs, as inspirações que, diante dos desafios odiernos, o Senhor coloca para nós e, pela ação do Espírito Santo, vai dando essa resposta para nós. Para o tempo da Páscoa que nós celebramos, é esse grande anúncio, a morte que é vencida, o pecado que é vencido, que é pago na cruz, e o Cristo ressuscitado que está presente no meio de nós e que nós celebramos. A sua presença que ilumina as trevas do mundo e as nossas trevas também. Por isso, nosso desejo que nesses dias aqui possam experimentar justamente esse aprender com Maria, na oração e educação dos filhos, e retornar também para suas casas de coração abrasado, para continuarem com esse ânimo e sabendo que é um momento da história que, por inspiração do Senhor, reconhecido pela Igreja, vem à tona algo que é inerente à própria condição materna, mas que é bom que se visibilize em comunidade essa necessidade. Algo que já existe, mas que ao mesmo tempo, ao vir à tona e se rezar em comunidade, faz uma diferença e ao mesmo tempo chama a atenção como é necessário chamar a atenção nos tempos de hoje. E quando maltratados, como lembra aqui a leitura, finalzinho aqui dos Atos dos Apóstolos, né, que os discípulos foram maltratados, etc., nós apóstolos saíram do conselho contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Não só os maltrataram, mas proibiram que falassem em nome de Jesus. Não desanimaram por isso, nem pelas dificuldades. Hoje existem muitas mentiras e muitas coisas semeadas que querem dividir a igreja, e querem separar, colocar uns contra os outros, e muitas vezes maltratando uns aos outros, mas nós cada vez mais somos perseverantes. Aqui somos alegres por estarmos vivendo e sendo muitas vezes provados por causa de Cristo, da nossa fé. Que esses dias aqui, e que esse movimento na sua comunidade, na sua paróquia, seja uma resposta para o mundo de hoje, daqueles e daquelas que tenham encontrado em Jesus Cristo a vida, a luz das suas vidas, e que querem transmitir aos seus filhos justamente essa mesma luz, e ao mesmo tempo que passa isso através do exemplo e da palavra, intercedem por eles, rezam por eles, para que também eles encontrem em Cristo a vida, e sejam consequentemente agora e no futuro, sal da terra e luz do mundo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!